De volta à Estrada do Cerne, ou PR-090. Talvez vocês devam estar se perguntando por que Estrada do Cerne. Bem, o nome provém do rio Cerne, que corta a rodovia no quilômetro 35. Hoje ela começa na PR-418, no contorno norte de Curitiba, e termina na PR-170, em Poricatu, quase divisa com o estado de São Paulo, com mais ou menos 450 km de extensão. Pela falta de recurso federal na época, ela foi aberta com carroças, enxadas e picaretas, numa área de difícil acesso. Como não tinham equipamento e nem dinheiro, não foi possível a construção de viadutos ou túneis, obrigando o pessoal a contornar o relevo e as dificuldades encontradas na época. Uma parte interessante dessa história é que o material escavado era transportado em carrocinhas puxadas por burros treinados que as conduziam sozinhas até o local de descarte. Olha só que legal! E elas eram chamadas de galhotas. Sua construção levou mais ou menos 10 anos para ser concluída. Perto de completar 81 anos agora em 2021, ela foi concebida e executada sob as ordens de Manuel Ribas, com o objetivo principal de ligar a capital de Curitiba ao norte do Paraná e ao interior do estado de São Paulo. Ela visava o escoamento da produção cafeeira do estado do Paraná e do estado de São Paulo, rumo ao porto de Paranaguá. E por muitos anos foi assim. Com a construção da rodovia do café em 1965, a Estrada do Cerne foi sendo esvaziada ao longo dos anos, deixando para trás os tempos áureos e a esperança de melhores condições de vida para a população. Dos seus quase 450 km de extensão, apenas 390 estão asfaltados e continuam sem explicação da demora para a conclusão do trecho de Bateias a Castro, que é o que falta ser pavimentado. Esse sinuoso e perigoso trajeto coloca em risco a vida de motoristas que passam por ali, aumentando a estatística de acidentes desse belo, mas perigoso trecho. Algumas pessoas encabeçam um movimento chamado PR-090, no qual solicitam asfalto e melhores condições de vida para a população dos distritos que margeiam a rodovia. De acordo com estudos feitos na época, faltam apenas 56 km para concluir o asfalto. Enquanto o asfalto não chega à região, as famílias seguem na luta por uma pavimentação, esperançosos que um dia seu pedido seja atendido. Meus amigos, agora vamos cruzar o rio Açungui. Eu já fiz algumas fotos e vídeos desse rio em um vídeo atrás chamado Cachoeira do Cantagalo, onde eu pude percorrer por uma estradinha que margeia ele em alguns pontos, com vários locais muito belos para fotografias, para banho e tudo mais. Então é um rio muito importante para a região aqui e de grande beleza, diga-se de passagem.
Então, chegamos à Floresta Nacional de Assungui. Eu precisava chegar até esse local porque eu precisava fazer algumas fotos e uns vídeos para um trabalho no curso que eu estou fazendo. A ideia das flonas, no caso, é promover o manejo dos recursos naturais com ênfase na produção de madeira e outros produtos vegetais. Ele garante a proteção dos recursos hídricos, das belezas cênicas e dos sítios históricos e arqueológicos. Fomenta também o desenvolvimento da pesquisa científica, básica e aplicada na educação ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo. Então, uma das ideias, no caso, é integrar essa reserva também com a população, para que ela possa usufruir desses meios. Isso é bem interessante. Ela possui 400 hectares de plantio de araucária, 10 hectares de plantio de espécies exóticas, pinos e eucaliptos, e 80 hectares de floresta nativa. O nome Assungui, ou Assungui com cedilha ou Assungui com 2 S, de acordo com os estudos, ele vem de origem indígena, que no caso significa rio de água azulada, ou rio azulado, ou rio das areias de ouro. Então, como a ideia inicial era conhecermos 2 cachoeiras, né? A Cachoeira Gêmeas e a Cachoeira da Professorinha, infelizmente não tivemos como. Indo para Flona do Assungui, eu passei por esse local que vi essa placa indicando o Salto Boa Vista. Aí, retornando, falei, vou lá conhecer também, né? Aproveitando que já tô aqui do lado. Então vocês vão ver nas próximas imagens como é bonito o lugar lá. E vale a pena, eles têm um acesso a um morro também, tem uma área de campo e tem várias trilhas, é bem interessante. Eu deixei já gravado para poder retornar numa próxima oportunidade. E vocês vão gostar do local também. O acesso não é ruim, é por estrada de terra, mas ela está em boas condições. Então, vocês saindo do asfalto à direita, vocês vão percorrer um trecho pequeno até chegar na base onde vai deixar os carros e pagar a entrada lá no caso. Eu paguei uma entrada, acho que custou R$20, mas você pode visitar a cachoeira, as trilhas, o morro. Você pode acampar também no morro na hora que voltar abrindo, que por conta da pandemia ele está fechado. Mas eu achei muito bonito o lugar lá e tem várias trilhas que podem ser percorridas.